IFRN Campo Santa Cruz, curso de licenciatura em Física, disciplina Cálculo de uma variável A, e hoje vamos falar sobre os limites exponenciais. Seja a primeira definição, se A é uma constante, um número real pertencente ao conjunto dos reais, de modo que A seja maior que zero e diferente de 1. Essa é a condição para que seja uma função exponencial. A é a base. Então, essa base, nunca esqueça, tem que ser positiva e diferente de 1. Então, o limite dessa base elevada a x, onde x tende a zero, sempre é igual a 1. Exemplo, o limite de 2 elevado a x quando x tende a zero dá 1. Vamos mostrar numa tabela. Se x for zero, não há indeterminação, né? 2 elevado a zero dá 1. Eu vou pegar um x bem próximo de zero à direita, 0,01. 2 elevado a 0,01, faz aí na sua calculadora, dá 1,007. E se eu pegar agora a esquerda do zero, menos 0,01. Aí, cuidado, tá? Eu tenho uma base elevada a um expoente negativo. Base elevada a um expoente negativo. Inverte a base e o expoente fica positivo. Então, fica 1 meio elevado a 0,01. Como 1 elevado a 0,01 é 1, fica 2 elevado a 0,01. Fiz na calculadora, deu 0,993. Então, a direita deu 1,007, a esquerda deu 0,993. Os dois limites, a direita e a esquerda, se aproximam de 1. É por isso que o limite de 2 elevado a x, quando x tende a zero, seja pela direita ou pela esquerda, dá 1. Mais um exemplo. Se A pertencente aos reais, e mais uma vez A é maior que zero e diferente de 1, então o limite A elevado a x de x tende a B é A elevado a B. Vamos a um exemplo. Limite de 2 elevado a x quando x tende a 3. 2 ao cubo é 8. De fato, quando x é 3, não há indeterminação. 2 ao cubo é 8. Se eu pegar agora a direita do 3, 3,01, 2 elevado a 3,01, faz a calculadora, dá 8,056. E se você pegar a esquerda do 3, 2,99, 2 elevado a 2,99, 7,945. A direita, que é o azul, e a esquerda, que é o amarelo, ambos se aproximam de 8. É por isso que o limite de A elevado a x, quando x tende a B, sendo A maior que zero e diferente de 1, de 2 ao cubo, dá 8. Gostei, Carlos. Terceiro exemplo. Se A pertencente aos reais continua sendo maior que zero e diferente de 1, só que agora ele vai pegar para valores de A maior que 1. Então, o limite de x tendendo ao infinito de uma base maior que 1 elevado a x vai dar mais infinito. E se o x tende ao menos infinito, da mesma base maior que 1 elevado a x, vai dar zero. Vamos mostrar no exemplo. Primeiro exemplo, limite de 2 elevado a x, quando o x tende a mais infinito. Por que é que dá mais infinito, hein, Carlos? 2 elevado a um infinito dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 infinitas vezes, dá mais infinito. Agora, a curiosidade é esse caso aqui. Por que é que quando é x elevado a mais infinito dá mais infinito e x elevado a menos infinito dá zero? Primeiramente, vamos observar. Se eu fizer x tendendo ao infinito de 2 elevado a x, eu fiz aqui, ó, 2 elevado a menos infinito. Ei, propriedade das potências. Quando o expoente é negativo, inverte a base, fica 1 meio elevado a um expoente positivo. Fica 1 elevado ao infinito, que é 1, e 2 ao infinito. 2 ao infinito é uma coisa muito grande. 1 dividido por uma coisa enormemente grande dá zero. É, Carlos, tem sentido. Mais um exemplo. Agora eu vou pegar um A também positivo, só que entre 0 e 1. Então, o limite de quando x tende a mais infinito de uma base entre 0 e 1 elevado a x vai dar zero. E o limite de x tendendo a menos infinito de a elevado a x dá mais infinito. Carlos, não entendi não. Faz um exemplo. Exemplo azul. A base entre 0 e 1 com x tendendo a mais infinito. 1 meio elevado a x com x tendendo a mais infinito é zero. Por quê? Vamos mostrar. 1 meio, x tendendo a mais infinito, dá infinito. 1 elevado a infinito dá 1.
2 ao infinito dá uma coisa extraordinariamente grande. 1 dividido por uma coisa grande realmente dá zero. Agora eu fiquei curioso aqui, Carlos. Por que é que quando a mesma base entre 0 e 1 elevado a x, com x tendendo a menos infinito, não dá zero, dá mais infinito? Vamos mostrar. Se eu fizer 1 meio elevado a menos infinito, ó, expoente negativo, vai comigo, inverte a base, fica 2 elevado a mais infinito. 2 elevado a uma coisa infinita, dá infinito. Entendi, Carlos, legal. Quinto exemplo, se eu agora tiver um A também positivo, sempre é positivo, tá, gente? E com a ressalva que tem que ser diferente de 1. Às vezes fica entre 0 e 1 e às vezes fica maior que 1. Nunca pode ser 1, porque se for 1 elevado a qualquer número sempre daria 1, a função seria constante e não seria exponencial. Vamos explicar melhor. Se acontecer isso e o limite de uma certa função com x tendendo a b der zero, então, o limite dessa base maior que zero elevado diferente de 1 elevado a essa função que quando x tende a b dá zero, vai dar 1. Carlos, mostra um exemplo. Limite de quando x tende a 2. Ó, vou fazer b igual a 2. De 2 elevado. Aí me diga, essa função aqui, fx, quando x tende a 2, que o b é 2, dá zero? Vamos ver. X ao quadrado menos 4, quando x tende a 2, que é a base. Faz aqui. 2 ao quadrado, 4 menos 4, 0. Então, Carlos, 2 elevado a 0 dá 1. Confirmou. Sexto exemplo. Se agora, mais uma vez, o A for maior que 0 e diferente de 1, e eu tiver que o limite de uma função quando x tende a b dá c, pode-se mostrar que o limite dessa base maior que 0 e diferente de 1 elevado a f de x quando x tende a b, o limite vem para dentro do expoente. Como é, Carlos? Não entendi, não. O limite passou aqui para dentro. Então, essa base A elevada ao limite de fx quando x tende a b, vai dar a elevado a c. Tem sentido, porque o limite de f de x quando x tende a b não é c? Entendi, Carlos. Exemplo, limite de quando x tende a 2 de 3 elevado a x mais 1. Ó. Vou pegar o limite e colocar no expoente. Então, ficou 3 elevado ao limite de x mais 1 quando x tende a 2. Mas espera aí, quando x tende a 2, 2 mais 1 dá 3. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E aí, gostou? Nos primeiros 5 exercícios, gente, nós não temos indeterminação. A gente vai fazer o limite direto com base nas propriedades. Mas a partir do exercício 6, a gente volta para as aulas 1 e 2, tá bom? Então vamos lá. Limite quando x tende a 2 de 3 elevado a x. Oxe, é só fazer x igual a 2. Então fica limite de x tende a 2 de 3 ao quadrado. Mas 3 ao quadrado é 9. Então a resposta é 9. Sim, Carlos, entendi. Quando x tende a 2, 3 ao quadrado é 9. Perfeito, primeiro exercício. Segundo exercício, idêntico ao primeiro. X agora tende a menos 1. Não há indeterminação aqui. É só substituir x por menos 1. Fica o limite de x tendendo a menos 1 de 1 meio elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte a base. Inverte, Carlos. 1 meio fica 2. E o expoente que era negativo fica positivo. 2 elevado a 1, 2. Já é a resposta do exercício 2. Exercício número 3. Mais uma de substituição direta. Limite de quando x tende ao menos infinito de 2 elevado a x. Cuidado. Quando x tende a menos infinito, fica 2 elevado a menos infinito. Inverte a base, que o expoente é negativo. Fica 1 meio elevado ao infinito. Mas 1 meio elevado ao infinito é 1 elevado ao infinito, que é 1, e 2 ao infinito, que é uma coisa muito grande. 1 dividido pelo infinito não é indeterminado não, viu, gente? É zero. Tá aí, resposta do exercício 3. Exercício número 4. Do mesmo jeito do 3. Limite quando x tende a mais infinito. Você simplesmente vai substituir o x por mais infinito. Bora comigo? 1/3 elevado a x, substitui o x por mais infinito, porque ele tende ao mais infinito. 1/3 elevado ao infinito. 1 elevado ao infinito é 1. 3 ao infinito é uma coisa gigantesca. 1 dividido por uma coisa gigantesca, mais uma vez, dá 0. E mais um exercício de substituição direta.
O último, para a gente precisar das indeterminações das aulas 1 e 2. Limite quando x tende a menos 2 de isso aqui. Galera, isso aqui vai dar um número. Vou substituir x por menos 2 aqui. Professor, não vou fazer Bhaskara, não? Não, gente. Você só faz Bhaskara se ficasse indeterminado. 0 sobre 0, entendeu? Ah, professor, entendi. Então é só pegar o x e substituir por menos 2, né? Bem devagarinho, tá, gente? No lugar do x eu vou botar menos 2. Fica menos 2 ao quadrado. Mais 6 vezes o x é menos 2, mais 2. Aí, cuidado, menos 2 ao quadrado, gente, qualquer número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 2 vezes menos 2, aqui vai dar 4. 6 vezes menos 2, mais com menos é menos, dá menos 12. Estou mostrando para você, ó. Menos 2 ao quadrado é 4. 6 vezes menos 2 é menos 12, mais 2. Cuidado para não se atrapalhar aqui, né, gente? Vou fazer logo 4 mais 2, que é 6, menos 12, menos 6. Então, ficou 3 elevado a menos 6. Então, limite quando x tende a menos 2 disso aqui é 3 a menos 6. Expoente negativo inverte a base. O expoente fica positivo. O inverso de 3 é 1/3 elevado a 6. Só que 1 elevado a 6 é 1 e 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 729. Está aí, resposta do exercício 5. Preste atenção que agora vai dar indeterminação no exercício 6. Preciso voltar lá para as aulas 1 e 2. Limite quando x tende a 2. Vai dar indeterminado aqui, ó. Vamos ver? Substitui x por 2 aqui em cima. 2 ao quadrado menos 4. E aqui embaixo, 2 menos 2. 2 ao quadrado é 4, gente. 4 menos 4 é 0. E 2 menos 2 é 0. 3 elevado a 0 sobre 0. Ei, 0 sobre 0 não é 0, não. 0 sobre 0 é indeterminado. E aí, você lembra das aulas 1 e 2? Tem que fatorar. E como é que eu fatoro x ao quadrado menos 4? Já que x menos 2 é uma expressão que eu não posso fatorar. Você lembra que x ao quadrado menos 4 é aquele caso de fatoração quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque 4 é 2 ao quadrado, né? Então, é o caso a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, fica x mais 2, que multiplica x menos 2. Mais uma vez, soma pela diferença de dois números. É o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Eu preciso que você pare agora e volte para as aulas 1 e 2, que é um pré-requisito, tá? Então, no lugar de escrever x ao quadrado menos 4, eu vou escrever a sua fatoração, que é produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fica x mais 2 e x menos 2. E você já aprendeu comigo que vai cortar. Então, o limite de 3 elevado a x mais 2 de quando x tende a 2, já que cortou, é só substituir o x por 2. Substituindo x por 2, fica 3 elevado a 2 mais 2. Mais 2 é 4. 3 a quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Esse limite dá, então, quanto, Carlos? 81. Resposta do exercício 6. Vamos fazer mais um que dá indeterminado. Limite quando x tende a 1. Quando você substituir aqui, gente, vai dar 0 sobre 0. Vamos provar, né? Substituindo x por 1. Então, fica em cima 1 menos 1. E embaixo, raiz de 1 é 1 menos 1. Então, ficou 5 elevado a 0 sobre 0. Mais uma vez, indeterminação. Você de novo? Pois é, neste caso, quando tem raiz, a gente faz o conjugado. Eita, cara, é mesmo. Se tiver uma raiz, né? Então, raiz de x menos 1, eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pelo conjugado de raiz de x menos 1. O conjugado é trocar o sinal do meio. Então, eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo pelo conjugado de onde tem a raiz. Raiz de x menos 1, só troco o sinal do meio, fica a raiz de x mais 1. Se eu estou fazendo embaixo, tenho que fazer em cima. Ok, Carlos. Aí, cuidado, viu? Você não faz nada em cima. Lembra que a gente discutiu isso? Você vai se preocupar só com embaixo. Porque embaixo, soma pela diferença
ou diferença pela soma. Você ainda lembra o que é que faz? Quadrado do primeiro, raiz de x ao quadrado, menos quadrado do segundo, 1 ao quadrado. É o mesmo caso da anterior. Soma pela diferença, ou diferença pela soma, é o quadrado do primeiro, raiz de x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Então, em cima eu não mexo, e embaixo, raiz de x ao quadrado é x, né, gente? Raiz de x ao quadrado, eu posso cancelar 2 com 2, dá x, menos 1. Aí você percebeu que corta. A gente fez isso direto nas aulas 1 e 2. Então, o limite ficou de x tendendo a 1, 5 elevado à raiz de x mais 1. É só substituir x por 1 agora. 5 elevado à raiz de 1 mais 1. Raiz de 1 é 1. Então, fica 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado, o limite de quando x tende a 1 dá 25, que é a resposta do exercício 7. Gostei, viu, Carlos? Carlos, faz mais uma de indeterminação. Limite quando x tende a 1 de 2 elevado a isso. Gente, quando eu substituir x por 1, por incrível que pareça, vai ficar 0 sobre 0. Vamos fazer, né? Fazendo x igual a 1. Em cima fica 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 mais 2. 1 ao cubo não é 3 não, viu, gente? 1 ao cubo é 1. Aí 1 mais 2 é 3, menos 3, 0. Já deu 0 em cima. Vamos provar que dá 0 embaixo, ó. 1 ao quadrado, mais 1, menos 2. 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2, menos 2 deu 0. 0 sobre 0. Eita, terceiro grau, segundo grau. Eu estou achando que a gente vai precisar da dupla dinâmica. Bhaskara, na do segundo grau, e Briotão. Tava com saudade do Briotão. Olha eles aí, olha nós de novo aí, Carlão. Então vamos começar por Briotão, que é a do terceiro grau. Você ainda lembra como é que a gente faz para descobrir a fatoração de um polinômio do terceiro grau? Com o detalhe, hein? 1 é raiz. Por quê? Porque quando você substitui o x por 1, deu 0. Então, 1 é raiz. Aí você lembra como é que faz o Briotão? Sim, Carlos. Fica 1 do segundo grau vezes x menos 1. X menos 1 é a raiz. A raiz é 1, ela vem para cá. E por que que fica 1 do segundo grau? Porque aqui é do terceiro. Então, olha o macete. Como é do terceiro grau, fica 1 do segundo vezes 1 do primeiro. Segundo com primeiro dá terceiro grau. Agora tem um detalhe que ainda não foi dito na aula 2. Está faltando o termo x ao quadrado. Então, gente, a gente tem que colocar. Professor, mas não é 0, mas tem que colocar. Então, nesse caso aqui, como não tem o termo x ao quadrado, né, porque é x ao cubo, menos 3x mais 2, você acrescenta 0x ao quadrado para poder fazer o briotão. E agora, como é que eu encontro o do segundo grau? A, B e C? Lá na aula 2 a gente mostrou. Coloca-se a raiz aqui e aqui os coeficientes do terceiro grau. O que está ao lado do x? Ó. X ao cubo, quem está ao lado é 0. Quem está ao lado de x ao quadrado? É 0, né? O termo que eu incluí que tem que colocar, tá? Quem está ao lado de x? Menos 3. E o 2 está sozinho. Aí você lembra como é, gente? Repete o primeiro, aí faz o quê? Multiplica na diagonal e soma na diagonal com 0, né? 1 vezes 1, 1, mais 0 dá 1. Aí repete o procedimento. 1 vezes 1, tá acompanhando? Ó? 1 vezes 1 dá 1, mais menos 3, menos 2. E, finalmente, 1 vezes menos 2, ó, diagonal, tá? Menos 2, mais 2 é 0. O que sobra aqui, gente, é exatamente o segundo grau. Ou seja, o coeficiente do x ao quadrado é 1, o coeficiente do x é... Ó, gente, consertei, né? O coeficiente de x ao quadrado é 1, o coeficiente do x é 1 e o termo que está sozinho é menos 2. Então, agora, a fatoração de x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 3x mais 2, eu poderia ter escrito só x ao cubo menos 3x mais 2, vai ser o do segundo grau que você achou, x ao quadrado mais x menos 2, vezes o x menos 1, porque 1 é raiz, tá? Então, eu vou substituir o numerador pela sua fatoração, x ao quadrado mais x menos 2 e x menos 1. Vamos fazer isso. O numerador agora se transformou nisso aqui. Carlos, vou fazer agora Bhaskara aqui embaixo. Surpresa!
Não precisa de Bhaskara porque o termo que ficou em cima corta com o que ficou embaixo. Eita, Carlos, porque cortou, não preciso mais fazer embaixo, que ele desapareceu, sobrou apenas o x menos 1 no expoente do 2. É só fazer x tendendo a 1 agora. 1 menos 1 dá 0. Então fica 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0, exceto o infinito, né? Dá 1, que é a resposta do belíssimo exercício 8. E aí, gente, você gostou da nossa aula nova, limites exponenciais? Legal, né? As 5 primeiras a gente só usou a substituição direta e das 6 a 8 a gente precisou resgatar as aulas 1 e 2. Um grande abraço!